Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar o editor de texto VI do Linux. VI é em inglês, né? VI. Tá? Esse é um editor de texto para interface de linha de comando. Por que ele é importante? Porque muitas vezes a gente está gerenciando um servidor, ou a gente dá telnet ou SSH para uma determinada máquina, e a gente não tem as janelas, a gente não tem a interface baseada em janelas. A gente tem, na verdade, uma interface chamada CLI, né? CLI, perdão, Command Line Interface, e a gente precisa ter alguma maneira de editar os textos, mudar os arquivos. Em servidores, isso é fundamental porque a gente acaba tendo que mudar os arquivos de configuração dos diversos serviços instalados. Então vamos ver como é que funciona o VI. Vamos ver os comandos básicos nesse vídeo, e em outro a gente pode ver comandos mais complexos. Então eu estou aqui na tela de login do meu Linux Ubuntu. Eu vou entrar. E agora eu estou no meu diretório raiz, né? Também chamado de Home. Qual é esse diretório? Se eu der o comando pwd, eu vejo lá que o meu diretório raiz, né, o diretório raiz do meu usuário, é o /home/Marcelo. Vamos fazer todas as edições aqui dentro, criar alguns subdiretórios, enfim, mas não vamos virar superusuário nesse momento. O que eu tenho nesse diretório? Se eu der ls, eu vejo aqui os arquivos. Se eu quiser ver um pouco melhor, eu posso dar ls espaço menos la. Aí mostra os arquivos que começam por ponto, que são os arquivos escondidos do Linux, né? Então eu não tenho nenhum arquivo pessoal, eu tenho apenas arquivos que foram criados durante a própria definição do usuário. Eu vou criar um arquivo chamado primeiro texto. Tá? Então eu vou criar já editando. Como é que eu edito? VI, espaço, o nome do arquivo. Primeiro texto. Pronto. Eu entrei na interface do editor de texto. Super pobre, estou mexendo na seta, nada acontece. Eu estou parado naquela posição onde o cursor está piscando. Tá? E aí a primeira compreensão que eu tenho que ter é que existem dois modos de uso do VI. Eu estou no modo, digamos assim, navegação, no modo de navegação. Eu posso andar pelo arquivo. Como esse arquivo não tem nada dentro, eu acabo nem conseguindo andar dentro do arquivo porque ele não tem nada. Então o primeiro modo é o modo de navegação e o segundo modo é o modo de edição. Se eu digitar, por exemplo, P, K, nada acontece. Tá? Vou dar um ESC para ter certeza que estou de volta no modo navegação. Para eu sair do modo navegação e entrar no modo de edição, eu tenho que digitar ou I de insert, I de inserir, ou A de append, que na verdade é adicionar no final após a posição do cursor, ou S de substituir a posição atual do cursor. Eu vou clicar em I, tá? Quando eu clico em I, veja que ali embaixo apareceu agora Insert. Então agora estou no modo de inserção de texto. E aí eu posso digitar o que eu quiser. Este é o meu primeiro texto. Ponto. Enter. Vamos ver se funciona. Muito bem. Como é que eu volto? Eu posso andar com as setas? Posso. Ó. Posso andar e eu continuo no modo de inserção. Ali embaixo está escrito insert. Então se eu ver aqui, ó, meu primeiro texto, vírgula, então eu posiciono o cursor e continuo escrevendo. Se eu ver aqui depois do funciona ponto, eu posso dar um enter porque eu estou no modo inserção. Tá? Agora eu vou dar um ESC. Se eu der um ESC, eu saí do modo inserção. Veja que lá embaixo não está mais aparecendo o insert. Tá? Agora eu quero colocar aqui no lugar
desse K, eu queria botar Q. Se eu clicar em I e digitar o Q apareceu na frente. Eu tinha dito que era depois, né? Não me lembro o que eu tinha dito. Apareceu na frente do K. Então, o insert vai sempre inserir letras, o que eu digitar, na frente da posição do cursor. Certo? Se eu digitar S, ele tirou o K. E agora eu coloco o Q, ele substituiu a posição do cursor pelas letras que eu comecei a digitar. É essa que eu saio do modo edição. E se eu digitar A, eu não estou no modo edição, estou no modo navegação. Digitar A para entrar no modo de edição, ele vai inserir após a posição do cursor. Tá? Então essa é a diferença entre o I, o A e o S. Tá? Como é que eu apago? Isso aqui está tudo errado, né? Como é que eu apago uma letra? Para apagar uma letra eu digito X minúsculo, tá? Ops, eu dou um ESC para ir para o modo navegação, ó, no modo inserção o X não vai apagar, ele vai inserir uma letra. Dou ESC, entro no modo inserção, posiciono sobre a letra que eu quero apagar e clico em X. Cada X apaga uma letra. Tá? Depois eu posiciono sobre a vírgula, apago esses dois. Então é importante o comando X, a gente usa muito. Outro comando que a gente usa muito é o de apagar uma linha. Para apagar uma linha, eu posiciono o cursor sobre a linha, então eu quero apagar essa linha, vamos ver se funciona. E clico duas vezes em D, de delete, de delete. DD, apagou a linha. Puxa, mas eu apaguei errado, quero desfazer. Desfazer é undo, é a letra U, modo navegação, evidentemente. Se eu clicar em U, ele desfez o meu apagar. Se eu clicar em U de novo, ele vai desfazendo todos os comandos que eu tinha executado anteriormente. Então, X apaga caractere, DD apaga a linha. Tá? Isso são coisas importantes. Eu vou escrever outras linhas aqui sem conteúdo nenhum, né? Assim, com letras aleatórias para ser rápido, tá? Para a gente continuar vendo esses comandos. Olha só. Se eu quiser apagar várias linhas, eu vou na primeira que eu quero apagar, digito D uma vez. Eu tenho que sair do modo insert, né? Sair do modo insert com ESC. Digito D de dado uma vez. Vejo quantas linhas eu quero apagar 3, escrevo 3 e D de novo. A gente pode ver ali embaixo, D3, agora eu vou digitar D de novo, ele apagou 3 linhas. Se eu quiser desfazer, digito U de undo, ele desfez. Muitas vezes a gente precisa procurar uma palavra dentro de um arquivo, né? Então, para procurar uma palavra, eu tenho que estar no modo navegação. Eu digito 2 pontos, o cursor vai parar lá embaixo na esquerda. Barra, né? Barra. E o nome da palavra que eu estou procurando. Por exemplo, primeiro. Que está na primeira linha. E dou Enter. Veja que o cursor foi posicionado na primeira linha onde está a palavra. O cursor não vai ficar em cima da palavra, vai ficar na linha em que está a palavra. E o outro comando importante é o comando para a gente ir para uma linha. A gente dá ESC, né, para estar no modo edição, 2 pontos e o número da linha, 4. Foi para a linha 4. Então, ESC barra primeiro, tenta achar a palavra primeiro. Eu botei primeiro, então ele não achou. Barra primeiro. Achou. Agora ele foi para cima da palavra, que tinha dado 2 pontos barra. Na verdade é só barra. ESC 2 pontos 2 vai para a segunda linha.
Tá? Então, ESC dois pontos, número da linha, vai para a linha. ESC barra palavra, acha a primeira linha que tem essa palavra. Ah, e se várias linhas tiverem a mesma palavra? Por exemplo, vou escrever aqui. Primeiro. E vou escrever aqui primeiro. Então agora primeiro está em 3 linhas. Se eu der, ó, barra primeiro, achou lá a primeira ocorrência da palavra primeiro. Se eu digitar N de next, vai achar a segunda, N de novo vai achar a terceira. E vai ficar rodando. Enquanto eu estiver dando N, ele vai ficar rodando e achando a palavra que eu pedi para buscar. Tá? Esses são comandos importantes. Tudo bem, eu fiz todo o trabalho. Se pensar bem com isso, a gente já consegue escrever um texto. Tá? Eu já fiz todo o trabalho. Então agora, eu preciso salvar isso. Como é que eu salvo? Então tem que estar no modo de navegação. Eu sempre dou um ESC para conferir. Tá? Então se eu der 2 pontos, W, eu salvei. Ó, ali embaixo escreveu. O nome era primeiro texto. E ele salvou. Se eu der 2 pontos, WQ, eu salvo e caio fora. W de write, Q de cair fora. Tá aí. Ó, agora eu não estou mais no editor. Ó. Estou no prompt de comando. Se eu der um ls-la, tá lá o meu arquivo, primeiro texto. Se eu quiser editá-lo, vi primeiro texto. Voltei para o arquivo. Digamos, então, W salva, WQ salva e sai. Q sai. Certo? Vou voltar aqui. Se eu fizer uma modificação no arquivo, tá? Vou aqui na última linha. Fizer uma modificação. Vou para o modo edição com ESC. E mando cair fora. Ele não vai. Por quê? Porque diz que houve uma mudança e não foi salvo. Então, sempre que eu faço uma modificação, antes de sair do editor de texto, eu tenho uma decisão a tomar. Eu quero salvar e sair, ou eu quero sair perdendo o que eu fiz? Tá? Salvar e sair é o WQ. Sair, jogando fora essa modificação, isso acontece bastante, porque a gente mexe num arquivo e aí viu que fez uma besteira e era melhor ter o estado anterior. Como é que eu faço? Eu dou o ESC, 2 pontos, Q, ponto de exclamação. Q, ponto de exclamação, vai sair, vai forçar a saída mesmo sem salvar. Ó, salvei. Salvei não, saí. Tá? Então tá lá, o meu primeiro texto, tá tudo lá. Então esse é o VI. Existem vários outros comandos, mas o vídeo tem que ser curto para ser útil. No próximo vídeo eu descrevo outros comandos.